vírus. Esses caras aí que acabam sendo tão diferentões. Então, por que os vírus são diferentões? Primeira coisa, logo de cara, que já tira a característica deles serem um organismo vivo, é a questão deles não possuírem célula. Então, eles são organismos acelulares. E aí, por que eles são organismos acelulares? Porque eles não têm uma estrutura de célula da mesma forma que a gente encontra em todos os outros organismos que são caracterizados como vivos. Então, ele não tem aquela unidade morfofisiológica da vida, como a gente chama, né? Que é a unidade da célula. Então, a gente não pode nem dizer que eles são organismos unicelulares. Não podemos falar isso, porque eles não possuem célula. Então, isso aí pode ser uma pegadinha também, pode ser uma malandragem de falar que um vírus é um organismo unicelular. Não, vírus não possui célula, beleza? Porque não tem todas as estruturas necessárias realmente caracterizando uma célula. Não tem aquela divisão específica de membrana plasmática, de citoplasma e ter ou não ter um núcleo individualizado com um material genético disperso no citoplasma ou individualizado no núcleo. Não tem essas características completas para dizer que é uma célula, tá? Mas aí, professor, como é que funciona então isso? O cara não tem essas características, mas ele consegue ter uma vida de alguma forma? Ele tem algumas características parecidas, a gente vai ver isso mais à frente. Mas, para você ir entendendo um pouquinho como é que funciona a vida, ou, entre aspas, né, a sobrevivência de um vírus, vamos pensar aí como que eles funcionam. Então, na maioria das vezes, né, os vírus eles são agentes infecciosos. Isso significa que eles precisam infectar algum outro indivíduo, né? E normalmente, de forma geral, assim, regra deles é que eles infectam as células. Então, eles são agentes infecciosos que vão infectar outras células. Então, eles precisam de outras células para poder manifestar o seu metabolismo. Opa, que doideira! Então, por conta disso, eles são parasitas intracelulares, como está escrito aqui, parasitas intracelulares e, mais ainda, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Dá uma olhadinha aqui para mim para você entender rapidamente isso. O que acontece? Como o próprio vírus em si não tem toda a estrutura de uma célula, não tem toda a estrutura necessária para desempenhar ali o seu metabolismo celular, ou seja, uma célula com todos os componentes possíveis para desempenhar um metabolismo, ele precisa infectar alguma outra célula hospedeira, então ele é um parasita intracelular, e é obrigatório, porque se ele não fizer isso, ele não ativa nenhum metabolismo. Então, se ele não tem metabolismo, ele não vai conseguir fazer, né, as transformações químicas necessárias para que ele seja um organismo vivo. Então, é mais uma característica aí que exclui o vírus da classificação de um ser vivo, beleza? Dá uma olhada no slide aí e a gente vai continuando. E aí, ó, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, você já entendeu isso, mas eles também são específicos, ou seja, eles precisam parasitar uma célula específica. Então, não é qualquer vírus que vai parasitar qualquer célula. Um vírus tem características químicas que fazem com que ele seja específico. Só vai conseguir parasitar aquele tipo específico de célula. Beleza? E aí, a constituição básica de um vírus, ele é formado de dentro para fora, vamos pensar assim, né? De um ácido nucleico viral, pode ser DNA ou RNA, e a gente vai entender um pouquinho mais à frente como é que funcionam essas modificações químicas do material genético viral, né, do ácido nucleico viral. Ele precisa, depois de ter esse material viral, esse material genético, esse ácido nucleico, ele tem um capsídeo, ou seja, material genético aqui. Depois ele vai ter um capsídeo que é formado principalmente por proteína,
né, que vai envolver esse material genético, conferindo ali uma separação desse material genético do que ocorre no ambiente externo, e ele pode ter ou não ainda um segundo envoltório, um envelope viral. Então, só alguns possuem esse envelope viral, beleza? E aí esse envelope viral ele pode ser formado de algumas outras substâncias, ele pode ser formado de algumas outras moléculas, tá? Mas o básico, todos os vírus têm um material genético envolvido por um capsídeo, por uma série de proteínas que formam aí essa cápsula, né, de proteção desse material genético. Show? E aí a gente passando, você vai ter aqui algumas imagens de alguns vírus para você poder ter na cabeça a ideia de como é que são esses caras, beleza? E aí a gente está vendo aqui, por exemplo, né, um vírus que tem o DNA, que tem essa parte aqui do capsídeo, que tem essa parte aí da cabeça que a gente chama, né? E ele tem algumas outras estruturas proteicas, né? Revestimento da cauda, todo estruturado aí, uma fibra da cauda. Isso aí é um vírus que a gente chama de bacteriófago. Ele vai o quê? Ele vai infectar bactérias. Então, como a gente falou anteriormente, ele é específico, tá? Então, essa estrutura clássica de um vírus bacteriófago. Bacteriófago. Show? Então, esses vírus, eles são específicos para infectar células bacterianas. E aí, a gente também vai ter especificidade de qual vírus vai infectar qual bactéria, tá? Mas é lógico que a gente não vai entrar nesse pormenor, nesses detalhes, mas você precisa ter essa ideia na cabeça. Show? Aqui do outro lado, a gente tem um outro tipo de vírus que ele já apresenta aí, ó, um RNA como material genético, tá? Ele não apresenta mais o DNA como aquele bacteriófago. Ele tem o seu capsídeo proteico ali, a sua estrutura proteica revestindo esse DNA, esse RNA, desculpa, e por fora ele vai ter aquele envelope que a gente falou, aquele envelope viral, envelope membranoso, ou seja, é quase como uma membrana, mas não tem as características ainda específicas de uma membrana plasmática, beleza? Mas ele também pode ser formado, esse envelope membranoso, por glicoproteínas. Então, ele também vai ter aí a associação dos açúcares e as proteínas formando esse envelope viral, esse envelope membranoso. Embaixo aqui a gente está vendo a imagem de microscópio desses organismos, né? Em cima o esquema, embaixo a imagem de microscópio. E aí, volta para mim aqui rapidinho, para a gente pensar um pouquinho a respeito de como é que vai ser, então, o metabolismo, como é que vai ser o funcionamento desse vírus. Se ele não tem as características específicas, as características necessárias para obter o próprio metabolismo, ele é um parasita intracelular obrigatório, como que ele vai fazer para conseguir produzir tudo isso que a gente está falando? Porque tudo isso que a gente está falando são substâncias orgânicas. A gente está falando aí de material genético, ácido nucleico, né? RNA ou DNA, a gente está falando de proteína, a gente está falando de glicoproteína. Cara, como é que esse vírus, que não tem os mecanismos necessários para produzir essas matérias orgânicas, como é que ele vai obter isso? E aí, a gente precisa entender como que é o mecanismo de entrada, de utilização dos vírus por aquelas células que eles vão parasitar, beleza? Dá uma olhada no slide aí que você vai entender um pouquinho mais como é que ocorre, então, a penetração viral, como é que esse vírus vai entrar e acessar essas células. Bom, essa penetração viral ela tem um objetivo bem clássico, bem claro, que é a introdução, né, do material genético no material genético da célula hospedeira. Isso pode acontecer através de uma injeção do material genético, né? Ou seja, a injeção do ácido nucleico, que é o caso daquele bacteriófago que eu mostrei para vocês na imagem anterior. Então, ele, através de toda aquela estrutura caudal dele, daquelas fibras, parecem aquelas perninhas, né? Ele vai se ligar à membrana da bactéria, ele vai realizar ali algumas modificações químicas, né? Algumas transformações, e ele consegue injetar o seu material genético, o seu ácido nucleico, na bactéria. Então, ele em si, o corpo do vírus, vamos dizer assim,
assim, a estrutura proteica do vírus, ela não entra no citoplasma da célula, ela não entra na bactéria inteira. A única coisa que vai entrar nesse primeiro caso, no caso dos bacteriófagos, é o material genético. Então, ele vai injetar o material genético, o ácido nucleico. Beleza? Outra forma de fazer isso, de fazer esse acesso ao ácido nucleico da célula, ao DNA ou RNA da célula, é através da fusão do envelope viral à membrana plasmática. Então, você vai ter aí a junção, né, daquela parte que a gente mostrou ali de glicoproteínas do vírus à membrana plasmática da célula hospedeira, aonde vai ocorrer também uma modificação química, vai unir ali aquelas estruturas, fazendo com que aquele envelope viral, que é formado de glicoproteínas, seja reconhecido ou faça ali aquele clássico encaixe de chave-fechadura, né, com proteínas e estruturas da molécula, da membrana plasmática da célula, e isso possibilite ele se fundir com a membrana e liberar lá dentro o seu material genético. Isso é um caso específico também do HIV, né? Do vírus aí do HIV, que tem as suas complicações que a gente conhece, né? Que é a síndrome da AIDS, beleza? Então, o vírus HIV, ele é um vírus que faz exatamente essa fusão do seu envelope viral à membrana plasmática das células do nosso organismo e faz a liberação ali do material genético dentro da célula. E outra possibilidade é a endocitose. Como assim a endocitose, professor? A endocitose. Dá uma olhadinha para mim aqui. O que acontece? O vírus ele vai ter as suas substâncias, as suas moléculas orgânicas ali, que vão ser reconhecidas pela célula hospedeira, e essa célula hospedeira ela vai endocitar o vírus inteiro. Então, ela vai reconhecer como se fosse algo que ela pode colocar para dentro, e ela vai fazer aquele processo de endocitose, trazendo esse vírus inteiro para dentro dela. Quando ela faz isso, aí sim o vírus já dentro da estrutura celular do hospedeiro, da célula hospedeira, aí ele vai começar a fazer algumas reações químicas que vão gerar o metabolismo do qual a gente estava falando, tá? Então, você tem que lembrar dessas 3 formas de integração do material genético do vírus à célula hospedeira, beleza? Então, ele pode fazer isso por injeção, sem que o capsídeo dele, a estrutura dele entre na célula, então ele injeta o material genético. Ele pode fazer isso por fusão do seu envoltório viral com a membrana plasmática da célula hospedeira e também inserir ali o material genético, ou ele pode ser totalmente endocitado e depois que ele está dentro da célula, ele começa a fazer um metabolismo ali que vai liberar o material genético dele para entrar em contato com o material genético da célula e fazer o metabolismo do jeito que ele quer, beleza? Então, dá uma olhada aí para a gente continuar. Exemplo clássico, né, dessa questão da endocitose aí é o vírus da gripe. Então, o vírus da gripe, ele consegue acessar a parte interior da célula quando ele é endocitado pela mesma. Show? E aí, a gente tem alguns processos que esses vírus vão fazer depois que eles se encontram dentro da célula. Processos metabólicos, que são exatamente a função, né, o objetivo que esse vírus tem de conseguir entrar na célula. Já que ele não tem capacidade de fazer o metabolismo próprio, ele vai utilizar de todo o mecanismo metabólico da célula a seu favor. Mas como que ele vai utilizar o mecanismo metabólico da célula a seu favor? Ele vai fazer isso através do seu DNA ou do seu RNA, beleza? Então, quando o vírus é um vírus que possui um material genético de DNA, ele vai precisar primeiro fazer com que a célula, já depois, né, dele ter incorporado o DNA dele ao mecanismo ali metabólico da célula, ele vai começar a fazer com que a célula produza RNA mensageiro dele. Então, a célula vai, no processo dela natural de produção de RNA mensageiro, ela vai começar a produzir também RNA mensageiro viral, beleza? E aí, isso aqui tudo, galera, é viral, tá? Só para você não confundir. Então, o DNA viral vai se incorporar lá ao mecanismo metabólico da célula, fazendo com que a célula
produza, sintetize RNA viral, e esse RNA viral ele vai poder ser traduzido em proteínas virais. Bom, aí a gente já começa a entender como que o vírus consegue fazer a produção das suas proteínas e de outras moléculas que ele precisa, né, para formar a sua estrutura, o seu envoltório, por exemplo, e tal. E aí, lógico, né, a gente também vai ter a multiplicação desse RNA viral, as proteínas virais, e também vai ter a multiplicação do próprio DNA desse vírus, tá? E aí, esse processo todo de transcrição e tradução vai acontecer com todos os tipos de vírus. Os vírus que têm, por exemplo, RNA, eles podem já diretamente introduzir o seu RNA na estrutura metabólica da célula e começar também a produzir RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro já vai ser traduzido direto em proteínas virais. Porém, existe um outro tipo de vírus que é chamado de retrovírus, inclusive o HIV é um tipo de retrovírus, que ele possui RNA, beleza? Mas ele não vai direto transformar esse RNA em RNA mensageiro e daí traduzir as proteínas virais. Não, primeiro ele passa por um outro processo que ele vai fazer a transformação do RNA dele para DNA. Esse DNA, sim, vai ser transformado em RNA mensageiro e aí sim esse RNA mensageiro vai começar a produzir as proteínas virais. Então, eles são chamados de retrovírus exatamente por isso, porque eles fazem um processo de retorno do RNA para DNA, que a gente sabe, né, que a transcrição ela vai acontecer de DNA para RNA. E a tradução de RNA para proteína. Mas esse vírus tem essa característica de conseguir fazer essa tradução, essa transcrição aí, que a gente chama de reversa. Então, ele faz uma transcrição reversa. E ele só consegue fazer isso porque ele tem algo chamado de transcriptase reversa. Então, a transcriptase reversa é exatamente uma proteína que vai auxiliar o RNA viral a ser transcrito em DNA, ou seja, reversamente transcrito, tá? E para depois disso, ela realmente transcrever de DNA para RNA mensageiro e esse RNA mensageiro traduzir as proteínas virais, inclusive a própria transcriptase reversa, que vai ser produzida nesse momento, beleza? E aí, dá uma olhadinha para mim aqui, rapidamente. O que acontece? Qual é a vantagem ou o que existe aí de característica diferente desses vírus, desses retrovírus que fazem essa transcrição reversa? O que acontece é que sempre, em todos os mecanismos, em todos os metabolismos, processos de transcrição e tradução, sempre ocorrem alguns erros, né? Então, sempre ocorre uma mudançazinha de uma base nitrogenada ou outra, que é depois, né, consertado isso. Você já deve ter visto isso na aula sobre transcrição e tradução, beleza? Mas o que acontece é que quando você tem essa transcrição reversa, você aumenta em muito a possibilidade de alterações do DNA. Então, é quase como uma estratégia evolutiva desses vírus para estarem o tempo todo se modificando, o tempo todo modificando a estrutura do seu DNA, do seu RNA. E com isso, eles ganham uma variabilidade genética muito grande. E a gente já sabe, como a gente já viu em evolução, quanto maior a variabilidade genética, maior a possibilidade de perpetuação dessas características ao longo do tempo. Por quê? Porque se você tiver alguns indivíduos ali, algumas partes dessa população, vamos dizer assim, que a gente não pode chamar eles de organismos vivos, mas para você entender, tá? Que são resistentes a algum problema ambiental, alguma questão ambiental, esses vão conseguir se perpetuar e vão conseguir dar continuidade àqueles organismos, beleza? Então, a
transcriptase reversa, a transcrição reversa desses retrovírus é extremamente importante para o aumento da variabilidade genética desses vírus, ok? Dá uma olhada no slide aí para você continuar entendendo isso. Então, como eu falei, ó, vantagem do retrovírus é exatamente o aumento significativo da variabilidade genética desse cara. Beleza? Então, o que acontece, por que é tão difícil, né? Isso é até uma questão que é levantada aí. Um dos motivos de ser tão difícil de se conseguir a cura para o vírus do HIV, né, a destruição desse vírus, a cura para a AIDS, é exatamente por ele ser um retrovírus. Então, ele sofre muitas modificações muito rápidas ao longo do tempo. Então, quando se desenvolve alguma substância, alguma coisa que seja capaz de acabar com uma variedade de vírus HIV, ele já está numa outra variedade. E aí ele já está infectando outras pessoas com essa variedade diferente e já se tornou, vamos dizer assim, já é resistente àquela molécula, aquele medicamento que antes conseguia destruir, matar alguma variedade anterior. Beleza? E aí a gente continua para você entender um pouquinho como é que funciona, então, dentro da célula, todo esse mecanismo viral. Então, a gente entendeu aí que, né, esse vírus consegue entrar na célula hospedeira e que as proteínas virais do capsídeo, elas não vão ser importantes para o metabolismo depois que esse vírus já está dentro da célula. O que vai ser realmente importante vai ser o quê? Vai ser o material genético viral, o DNA viral ou RNA viral nos retrovírus, beleza? Então, a gente tem aqui, ó, o passo número 1, né, que é o vírus entrar na célula, ele perde a capa, né, liberando o DNA viral e as proteínas do capsídeo, e depois as enzimas do hospedeiro começam a replicar o genoma viral. Só que, ao mesmo tempo, também ocorre, né, além dessa duplicação do DNA viral, do material genético viral, também vai ocorrer aquele processo todo que a gente viu antes de tradução, aonde esse DNA ele vai ser transformado em RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro vai começar a traduzir, né, essas proteínas. E aí sim vão ser formadas novas proteínas do capsídeo e também as outras substâncias que fazem parte do envoltório lá do vírus, beleza? E aí depois, isso tudo se juntando, vai formar os novos vírus. Então, colocando aqui, ó, novos vírus. Beleza? Só que aí existem duas possibilidades, dois caminhos, vamos dizer assim, para isso acontecer. Existe um caminho onde essa célula ela vai fazer esse metabolismo de uma forma tão acelerada, tão expressiva, que ela vai começar a ficar lotada de DNA viral e de proteínas virais e outras substâncias do próprio vírus, tudo metabolismo do vírus. E ela vai chegar num momento onde ela não vai suportar mais essa condição. E ela pode ter um rompimento da sua estrutura e liberar de uma forma, extravasar aqui de uma forma exagerada todos esses novos vírus que foram formados, que estão ali dentro dela. Quando ocorre essa liberação exagerada dos vírus, com o rompimento da célula, destruição da célula, a gente chama esse ciclo de ciclo lítico. Tá? É um ciclo onde vai ocorrer a quebra, a destruição da célula pelo metabolismo viral, liberando uma quantidade muito grande de vírus aqui no ambiente extracelular. Beleza? Lembrando que esse ambiente extracelular pode ser dentro do organismo do hospedeiro, do animal, do vegetal, etc. Tá? Então, essa é a ideia do ciclo lítico, onde o vírus ele começa a usar o metabolismo da célula de uma forma tão exagerada que consome praticamente todo o metabolismo daquela célula a ponto dela se destruir, ser destruída e liberar de uma forma abrupta uma quantidade muito grande de vírus. Mas existe um outro ciclo, né, que a gente chama de lisogênico, que seria mais ou menos esse que está aparecendo aqui,
nesse mecanismo de produção do DNA viral, né, a duplicação do material genético viral, a produção ali das proteínas do capsídeo, a formação dos novos vírus e os novos vírus sendo liberados no ambiente extracelular de uma forma um pouco mais ordenada, sem a destruição da célula. Então, aquela célula ela vai virar praticamente uma usina de produção de vírus a longo prazo. Dá uma olhadinha para mim aqui. E aí, você tem que ficar ligado também que existe uma característica importante relacionada a isso, que é o seguinte: quando o vírus ele entra num ciclo lítico, ele libera uma quantidade muito grande de vírus dentro do organismo, né, daquele ser vivo, para o ambiente extracelular ali. Vários vírus vão estar naquele ambiente e vão poder infectar novamente outras células e continuar esse processo, aumentando a carga viral de uma forma tão grande que essa carga viral vai desempenhar ali um processo importante, causando principalmente uma doença, né? Uma doença mais crítica naquele momento, um quadro mais crítico de doença, mais agudo da doença. E também, falando aí em vírus, né? No nosso organismo, por exemplo, eles vão conseguir ser detectados por alguns exames, porque você vai ter uma carga viral muito grande. Então, você está associando uma carga viral muito grande, normalmente, a um ciclo lítico, onde o vírus entra na célula, utiliza todo o metabolismo da célula para produzir o seu material genético, as suas proteínas e extravasa isso de uma forma rápida, abrupta, porque rompe a célula e libera tudo no ambiente extracelular. Esse é o ciclo lítico, beleza? Quando a gente está falando do ciclo lisogênico, o DNA do vírus, o material genético do vírus, as proteínas do vírus, elas vão ser produzidas através do metabolismo normal da célula, vai continuar produzindo ali o seu metabolismo e, em conjunto, produzindo também as moléculas virais. E isso vai ocorrer uma liberação mais lenta desses vírus, desses novos vírus, no ambiente extracelular. E com isso, a carga viral ela vai ser menor. Com a carga viral menor, esses outros vírus vão continuar infectando outras células, mas numa proporção um pouco menor, numa velocidade um pouco mais lenta. Então, a carga viral vai ser menor. E por isso que existem alguns vírus que podem demorar anos para serem identificados ou para manifestarem a sua doença, vamos dizer assim, a sua consequência negativa no organismo hospedeiro, beleza? Então, essa diferenciação entre ciclo lisogênico e ciclo lítico, ela é importante na manifestação da doença e na carga viral que o hospedeiro vai apresentar. Show de bola? Então, essa é a ideia que você precisa ter a respeito dos vírus. Lembrar sempre essa questão das proteínas virais, que elas não vão ser reproduzidas ali de uma forma direta dentro da célula, não. Elas vão ser degradadas, o que vai importar mesmo é o material genético, que vai se incorporar ao material genético da célula hospedeira, vai utilizar todo o metabolismo de produção, né, da célula a seu favor, produzindo novos materiais genéticos virais e novas proteínas virais para a formação dos novos vírus. Show de bola? E aí a gente tem aquela exceção, né, do vírus que é o retrovírus, que possui ali aquela transcrição reversa, a proteína lá transcriptase reversa. É importante você saber isso. Qual é a vantagem de ter esse retrovírus, né? Que é exatamente o aumento da sua variabilidade genética. Então, ele tem uma variabilidade muito maior e, com isso, fica muito mais difícil de debelar, vamos dizer assim, de destruir aquele tipo de vírus que é o retrovírus. Show? E com isso, então, a gente fecha essa parte de vírus e aí a gente vai partir para o reino Monera, que aí agora a gente vai começar a dar realmente o encaminhamento aí dentro dos reinos que a gente estava falando anteriormente. Beleza? Então dá uma olhadinha no slide aí para você ver. A gente vai iniciar essa parte do reino Monera. Show? Então, como a gente falou lá anteriormente, o reino Monera, né, ele agrupa aí algumas características para poder ser considerado dentro do reino Monera. Então, uma dessas características é que os organismos sejam unicelulares. Então, nós estamos falando aí de organismos que
por si só, a célula já é o organismo vivo. Show? Eles também precisam ser procariontes. Então, lembrando, né, aquela diferenciação entre procariontes e eucariontes, tá? Então, os procariontes vão ser aqueles organismos, aquelas células que não possuem o núcleo individualizado, lá, né, separado do restante da célula por uma membrana celular, ali, uma membrana nuclear, né, chamada de carioteca. Então, quem não tem o núcleo individualizado são os procariontes. Além disso, eles são autótrofos ou heterótrofos ou heterotróficos, né? Então, eles podem ter esses dois tipos de nutrição. Eles podem produzir as próprias moléculas orgânicas ou eles podem absorver as moléculas orgânicas do ambiente externo, beleza? Como a gente viu lá, o reino Monera, ele une, né, as bactérias e as árqueas, e aí é interessante a gente pensar que antigamente árqueas eram chamadas de arqueobactérias, tá? E que hoje essa classificação ela já é um pouquinho questionável, mas como a gente está estudando como reinos, a gente vai estudar o reino Monera e vai ver tanto as bactérias quanto as árqueas incluídas nesse reino. Show de bola? As bactérias e as árqueas, né, o reino Monera, ele já apresenta também como uma característica particular do grupo, né, a parede celular. Então, ele tem a presença de parede celular em todos os seus indivíduos, beleza? E aí vem uma parte importante também, que é isso aqui, ó, sem organelas membranosas. Então, dá uma olhadinha para mim aqui rapidamente. Então, tomem muito cuidado quando forem analisar uma questão que esteja escrita que o reino Monera ou que as bactérias ou as árqueas não possuem organelas. Calma, cuidado com isso. Porque a estrutura celular, né, dos protistas do reino Monera, a estrutura celular deles não possui organelas membranosas, ou seja, não possuem aquelas organelas internas das células eucariontes, das células que são de outro reino, que possuem membrana internamente. Ok? A separação do ambiente intracelular do ambiente intraorganélico, sei lá, vamos dizer assim, ok? Então, a ideia de você não ter organelas membranosas é o que caracteriza o reino Monera. Show? Vamos lá, então, continuando. E aí a gente tem, né, a presença de DNA circular. Então, é um DNA que ele fica disperso no citoplasma, mas ele tem uma característica de ser um DNA circular, beleza? E isso aqui é o DNA que a gente chama de DNA principal da célula, tá? Esse DNA circular. Porém, esses organismos do reino Monera, eles também apresentam um outro DNA, que é um DNA que é chamado de plasmídio. E esse DNA chamado de plasmídio, ele está muito associado à questão da reprodução. Deixa eu botar aqui para você. Da reprodução sexuada desses organismos. E que, né, aí vai ter um papel importante também no aumento de variabilidade genética, tá? Então, esse plasmídio, ele é um outro DNA que está inserido nos organismos do reino Monera e ele também tem essa característica de auxiliar no aumento da variabilidade genética, conferindo, inclusive, para esses organismos algumas resistências. E uma resistência importante que a gente tem aí hoje em dia é a resistência bacteriana a alguns antibióticos, tá? E que essa resistência está bastante associada às modificações ocorridas nos plasmídios, beleza? E aí vamos dar continuidade, a gente vai ver aí mais ou menos a estrutura de uma célula procarionte, a estrutura de um organismo que faz parte aí, né, do reino Monera. Então, a gente está falando da questão do citoplasma, né, onde tem lá o seu nucleóide, né, ou o seu ácido nucleico ali, o seu DNA circular, liberado ali, solto dentro do citoplasma, beleza? A gente vai ter uma cápsula que vai envolver essa célula,
tá? E a gente vai ter também a membrana plasmática, aquela membrana plasmática clássica, fosfoglicoproteína, com todas as estruturas que a gente conhece como membrana plasmática, beleza? Além disso, e aí, ó, o que eu falei para vocês, né, a gente vai ter a presença de ribossomos, por exemplo. Então, se tem ribossomos, a gente não pode dizer que é uma estrutura, uma célula que não possui organela. Ela possui organelas, mas ela pode não possuir organelas membranosas, beleza? Além disso, algo bastante importante na questão das células procariontes, né, é que além da membrana plasmática, ela vai ter também um outro envoltório por fora dessa membrana plasmática, que é o que a gente chama de parede celular. Beleza? Mas não confunda essa parede celular com a parede celular das células vegetais. A gente tem aqui algumas características, beleza? A gente tem aqui esses peptidoglicanos, que na verdade são açúcares, tá? Que formam essa membrana. Essa membrana não, minto, essa parede celular externa à membrana plasmática das bactérias, do reino Monera, né, das células procariontes, e ela é formada por essas camadas aí, pelos peptidoglicanos, por uma membrana externa que pode estar ausente em algumas bactérias. Então, algumas bactérias podem não ter essa membrana externa e ser revestida pela camada de peptidoglicanos ali, pela camada de açúcares, que confere a ela também uma maior resistência. E essa parede celular, ela está muito envolvida a uma questão de resistência, né, ao rompimento dessas células, principalmente levando em consideração as diferenças osmóticas, tá? Então, dá uma olhadinha para mim aqui agora para a gente conversar sobre isso. Essa parede celular que reveste aí o organismo, né, das células procariontes, ela é extremamente importante também por ser formada por esses açúcares e ter essa característica, né? Ela ajuda a célula a não romper quando ela se encontra em um ambiente com uma concentração muito grande de outras substâncias químicas ali, de sais, etc. Aonde ela poderia perder uma quantidade muito grande de água e ter um ressecamento, né, vamos dizer assim, ou ao contrário, onde ela se encontra numa situação onde osmoticamente ela está mais concentrada do que o ambiente e ela iria absorver muita água e poderia também romper por causa disso. Então, essa parede celular confere uma resistência maior a esse rompimento por questões osmóticas, beleza? Então vamos lá, dar uma olhadinha aí para a gente continuar. Então, dentro desse reino Monera, a gente vai falar um pouquinho também sobre o metabolismo, tá? E o metabolismo bacteriano, principalmente aqui nessa parte. Então, falando em bactérias, falando do metabolismo bacteriano, a gente tem que entender primeiro como que essas bactérias vão conseguir se nutrir. Como é que elas vão conseguir, né, a matéria orgânica necessária para elas fazerem o seu metabolismo, a sua geração de energia. Como eu falei para vocês lá no início dessa aula de características dos seres vivos, não confunda a nutrição com a alimentação. Então, no caso das bactérias, né, elas podem ser fotoautotróficas, ou seja, elas podem realizar a fotossíntese, tá? Fotossíntese. Para quê? Para a obtenção de matéria orgânica e depois ela utilizar essa matéria orgânica para a sua respiração celular, para a sua geração de energia. Show? Mas ela pode não só fazer fotossíntese, elas podem também ser de um outro grupo de bactérias que não vai utilizar a luz solar para gerar, né, as substâncias orgânicas, a matéria orgânica. Ela pode utilizar a energia liberada de outras substâncias químicas para poder utilizar essa energia para gerar matéria orgânica. Então, elas vão fazer o que a gente chama de quimiossíntese. Beleza? Quimiossíntese.
Show? Então, as bactérias que fazem quimiossíntese são as quimioautotróficas ou quimiosintetizantes, tá? Mas ainda existem algumas bactérias que têm um metabolismo heterotrófico, que precisam de uma nutrição heterotrófica, que vão precisar absorver matéria orgânica do ambiente, ok? Então, elas têm os 3 tipos clássicos gerais aí de nutrição que a gente encontra no ambiente. Show de bola? E aí, depois de obtido essa matéria orgânica necessária para a sua obtenção de energia, para a obtenção de ATP, né, que a gente precisa para metabolismo de todas as células, o que vai acontecer? As bactérias podem ser tanto realizar respiração aeróbica, né, e aí aeróbica é na presença do oxigênio, ou seja, utiliza o oxigênio como aceptor final de elétrons, beleza? Então, o oxigênio é que vai ser o fator principal aí, né, da cadeia de transferência lá dos elétrons para a geração do ATP, ou pode também fazer respiração anaeróbica, aonde ela não vai utilizar o oxigênio, então não a utilização do oxigênio, porém, ela vai utilizar alguma outra substância como aceptora final de elétrons, tá? Então, ela pode utilizar outros elementos químicos para gerar essa mesma produção, né, de ATP através da respiração anaeróbica. Então, ela vai continuar sendo uma respiração efetiva, com uma produção grande de energia, beleza? Mas não vai utilizar o oxigênio como aceptor final de elétrons. Pode usar outras substâncias, sulfatos, por exemplo, e aí vai ter a liberação de ácido sulfídrico, vai ter a questão do ácido sulfúrico, vai ter a questão de odor, né, associado ao metabolismo anaeróbico dessas bactérias específicas que são anaeróbicas. Show? E, além disso, elas também podem fazer um outro processo de obtenção de ATP, que é a fermentação. Tá? E aí, na fermentação, a gente sabe, né, que é um processo um pouquinho menos produtivo no sentido de gerar ATP, de gerar energia, né? Mas ele pode ser também de 3 tipos diferentes. Pode ser alcoólico, pode ser lático, pode ser acético. Tá? E aí, dentro dessa fermentação, que pode ser alcoólica, pode ser lática, pode ser acética. A gente tem uma produção de energia um pouquinho menor, mas também tem a produção, né, de substâncias, de restos, vamos dizer assim, metabólicos associados a cada um tipo dessa fermentação e que podem ser utilizados e que são muito utilizados, né, na nossa própria estrutura, na nossa vida aí, produtos baseados nessa fermentação. Beleza? A fermentação alcoólica, não preciso nem dizer nada, né? A questão da produção aí de álcool, de bebidas alcoólicas. Na fermentação lática também, né? A gente não precisa ir muito além disso aí. Lático, né? Tem a ver com a questão da produção, inclusive, de derivados de leite, etc., iogurte e tal. E acética também, beleza? E aí, vamos lá. Então, a gente tem a respiração aeróbica, as bactérias que são aeróbicas, então elas vão conseguir obter a energia através da utilização do oxigênio, mas aí, seguinte, as aeróbicas, elas também podem, em algum momento, quando não tem a condição ideal, a concentração ideal de oxigênio para fazerem a sua respiração aeróbica, elas podem também fazer uma fermentação, por exemplo. Tá? Então, elas têm a alternativa de utilizar outras vias metabólicas ali, outras formas de fazer a fermentação e obtenção de ATP. Porém, a gente tem algumas bactérias que são anaeróbicas obrigatórias. Então, essas aí, elas não podem entrar em contato com o oxigênio. Quando elas entram em contato com o oxigênio, elas
não sobrevivem, beleza? E aí, dá uma olhadinha para mim aqui, rapidinho. A gente tem um exemplo clássico disso, que é a bactéria que causa o tétano, né? Então, essa bactéria, ela é anaeróbica obrigatória. Então, quando ela entra em contato com um oxigênio, ela tem ali um processo de morte celular, inclusive. E por isso que o tétano, né, a gente só pega tétano se for por cortes ou ferimentos profundos. E também é por isso que quando a gente tem um corte, um ferimento profundo, uma das coisas que deve ser feita é a utilização da água oxigenada, porque você joga uma concentração de oxigênio tão grande dentro daquela ferida, mesmo que seja um pouco mais profunda, em partes lá do tecido aonde não teria uma concentração alta de oxigênio, você joga uma concentração alta de oxigênio e você consegue diminuir e debelar ali aquela possível multiplicação das bactérias que poderiam causar o tétano no seu organismo. Beleza? Essa é a ideia. Mas dá uma olhada aí no slide para a gente finalizar essa parte do metabolismo. E ele pode também... a gente também tem organismos, né, bacterianos aí que podem ser anaeróbicos facultativos, ou seja, não são obrigatórios, não vão morrer, não vão ficar prejudicados na presença do oxigênio. Então, elas podem usar o oxigênio, podem não usar o oxigênio, né? Opa, peraí, ficou ruim isso aqui. Podem não usar o oxigênio e aí podem entrar, por exemplo, num processo de fermentação ou podem também fazer o processo de obtenção de respiração anaeróbica usando outros aceptores de elétrons, beleza? E aí a gente tem algumas bactérias que utilizam, por exemplo, como finalização ali, como resto metabólico, liberam o metano, que são gases, né, que tem acontece nas flatulências, né? Porque essas bactérias que utilizam, que fazem a obtenção do ATP e liberam o metano, se encontram no sistema digestório, principalmente aí dos ruminantes e, inclusive, dos seres humanos, nozes, beleza?